Êxodo capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, a palavra do Senhor diz assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. No capítulo 6 de Êxodo, nós descobrimos o nome dessa mãe, Joquebede. E Joquebede significa o Senhor é a glória. Esse é o significado de Joquebede. É impossível a gente não se lembrar desse significado, o Senhor é a glória, e não nos lembrarmos de Cristo em vós, a esperança da glória. E é tão interessante quando a gente lê essa história, e talvez você já tenha lido essa história muitas vezes. E você pensa: uau, Deus usou a Joquebede, a mãe de Moisés, para proteger Moisés do extermínio. Agora volta uma página e vai para Êxodo capítulo 1. Verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao Faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. E aí, logo se segue a ilustração de Joquebede. Perceba comigo de como, quando mulheres se posicionam de acordo com a vontade de Deus, muitas e muitas vidas são poupadas. Isso começa dentro da nossa própria casa. Quando nós nos posicionamos como guardiãs do lar, como a história na nossa casa é diferente. Quando você vai numa prisão, numa instituição de detenção, e você conversa um pouco, tanto com homens
e com mulheres que cometeram alguma infração, algum crime e estão presos. É reincidente um pai abusivo, uma mãe negligente, uma mãe ausente, a ausência de pai e mãe. Como uma vida de desordem começa com a falta da estrutura familiar, com a falta da ternura no próprio lar, com a falta do comprometimento com os seus devidos papéis. Gente, eu não tenho nada contra mulher trabalhar fora, mulher estudar e se preparar e se tornar... O maior orgulho que eu tenho quando eu entro numa aeronave e sei que a mulher o piloto é mulher. Eu fico toda... Uau, essa mulherada é maravilhosa. Né? É lindo. A gente vê a mulher conquistando lugares nunca antes sonhados. Mas o problema é que a gente levou o coração para a carreira. E deixou os restos dentro de casa. Os restos da paciência, os restos da gentileza, o resto da solidariedade. A gente dá o melhor para o trabalho, a gente se dá para a carreira, a gente se esforça, a gente estuda, trabalha, estuda, a gente vai, se supera. Conquistamos cargos elevadíssimos. Aqueles que estão acima de nós em posição de liderança fazem uma solicitação, imediatamente nós atendemos. E quando exaustas, chegamos em casa e o filho fala: mãe, vamos brincar de Lego? Estou cansada, filho. Quando o marido fala: ô meu bem, frita um ovo aí para mim. Está pensando o quê? Está pensando o quê, meu filho? Trabalhei igual você, estou cansada também. Se fosse o patrão, pois não, claro, agora, senhor. Nós levamos o nosso melhor para fora e deixamos os restos para dentro. Haja visto que para visita você coloca taça. E para o pessoal de casa você coloca um copo de requeijão. Nada de errado com o copo de requeijão, se esse é o melhor copo que você tem. Agora, eu não entendo o princípio, o melhor para a visita e o resto para a família. Eu não entendo esse princípio. Então, a mulher, ela começa a modificar e semear dentro da própria casa. Ela começa... A gente fala assim muito em empoderamento feminino. Você quer maior empoderamento feminino do que educar a próxima geração de homens? Ensinar para os homens: escuta aqui, garoto. Você está doido de bater na sua irmã? Ela é mulher, rapaz. Respeita as minas. Outro dia meu filho estava dirigindo, aí uma mulher fez uma barbeiragem no trânsito. Aí eu falei: ei, olha lá, é mulher. O que que é? Você é filho de chocadeira? Ele: não, mãe, mas ela fez. Pois, se fosse um homem fazendo, você não falaria: ah lá, é homem. Você faz xixi sentado, meu filho? Olhou para mim com a cara estranha. Não. Você usa maquiagem para ir no casamento? Não. Salto longo. Mãe, onde a senhora quer chegar? O que eu quero chegar é o seguinte: homens são homens, dirigem como homens. Nós somos mulheres, dirigimos como mulheres. Se eu não faço nada igual a um homem, por que na hora de dirigir eu tenho que ser um homem? Agora, alguma coisa certa a gente deve fazer, inclusive porque o nosso seguro é mais barato. E ele virou para mim e falou assim: tá aí, mãe, nunca pensei nisso. Mulher dirige como mulher. Mulher é mais cautelosa. Mulher... Agora, também tem que respeitar a individualidade. Tem mulheres que foram estimuladas desde cedo a serem mais desbravadoras. Umas ficaram brincando de boneca, outras subiram no coqueiro. Tem diferença de temperamentos. E isso vai refletir na maneira como você faz as coisas. Respeita a individualidade, respeita o temperamento e respeita o gênero também. Ela é mulher e deve dirigir como uma mulher. Ela não tem que dirigir como um homem para ser considerada boa. E é isso que a gente tem abandonado, meninas. A mulher é da gentileza. A mulher é do acolhimento.
A mulher é da generosidade. Você quer generosidade maior do que você cozinhar para alguém? Você não mata a sua fome. Você nutre o afeto. Você promove a reunião em torno da mesa, onde você discipula pessoas, amigos, amigas, mãe, pai, irmãos, filhos. A mulher é que apresenta ao filho a questão da solidariedade, da empatia, é do feminino. É natural da mulher. Essa influência é que vai gerar um homem. Quando você vê um homem sensível, afetuoso, você pode saber, ele teve uma mãe que inaugurou isso dentro dele. A minha mãe falava para os meus irmãos homens: se entrar uma mulher grávida no ônibus, dá lugar. Meu filho, uma vez meu irmão estava me batendo. Minha mãe pegou ele de jeito. Você é louco? Homem não bate mulher, você é superior em força física. Jamais um homem abusa da sua superioridade de força física para bater numa mulher. Aí eu me folguei, né? Achei o máximo. Na próxima oportunidade eu sentei a mão na cara dele. Aí a minha mãe falou assim: você é louca? Você é louca, Leninha? Uma mulher jamais bate na cara de um homem. Mulheres respeitam homens. Homens respeitam e cuidam de mulheres. Parece uma coisa antiga, né? Mas que influência e força Dona Helena teve na minha vida e na vida dos meus irmãos. E como isso transborda para a vizinhança. Minha avó era uma mulher tão forte, tão maravilhosa, na sua feminilidade, de seios fartos e barriga grande, que acolhia todo mundo. E quando alguém adoecia no bairro, era nela que as pessoas vinham. O que eu faço? Dona Ferina, o que eu faço? Como é que eu ajudo esse menino? Pode deixar que eu vou fazer um chá. Ele vai ficar bom. Como a gente perdeu isso? E aqui a gente encontra Joquebede. Antes dela, as parteiras. Como que mulheres que trazem a vida poderiam tirá-la? A infelicidade de Faraó é que ele procurou 2 mulheres para fazer a proposta. Mulheres que também desejavam ter famílias, mulheres que também desejavam ser mães, mulheres que sabiam o que era a vida eclodindo de dentro de outra mulher, mulher que trazia filho para a vida. Como é que uma mulher que gera vida vai matar? Esse foi o grande equívoco. Você não pede para uma mulher matar. Mas o que está acontecendo na nossa sociedade? Onde nós nos desviamos tanto. Deus livrou a muitos e muitos e muitos e muitos e muitos através de 2. Não subestime o seu poder de influência. O seu poder de transformação. O seu poder de salvar vidas. Mas eu quero abordar Joquebede. Joquebede olhou para Moisés. Como julgar o seu próprio filho no rio? E ela escondeu o menino. Até onde ela pôde, ela escondeu. As crianças crescem, começam a fazer barulho. E ela tinha que fazer uma escolha. E ela podia falar: não tem jeito. Eu vou ser punida, eu posso ser morta. Eu e a minha casa. Mas ela construiu um cesto de junco. É interessante que o junco é aquela planta que cresce na umidade das margens do Nilo. E ela tece, então, o cesto feito de junco. E o texto diz que ela passa betume para a água não entrar.
E ela entrega o filho aos cuidados de Deus. Ela não teria coragem de lançá-lo às águas, então ela prepara um ambiente onde ele teria possibilidade de sobreviver. Será que nós estamos dispostas a construir cestos de junco para essas crianças que estão aí fora? O junco era alguma coisa que Joquebede tinha à mão. Não era algo difícil. Não era algo que ela tinha que caminhar milhas para buscar. Não era um material nobre, não era ouro, não era prata, era junco. Deus quer usar o que você tem. Para de olhar para o que Deus está fazendo na vida da outra, como que Deus está usando a outra, como é que Deus está levantando a outra. Gente, ministério é serviço voluntário ao próximo. Ministério não é lugar de autopromoção. E tem muita gente que está sendo desviado do propósito de Deus porque está recebendo o financiamento e o aval de Satanás, que continua financiando projetos de poder pessoal. Não é sobre projetos de poder pessoal, nem de reinos particulares, é sobre o reino de Deus. É sobre o outro, é sobre o próximo, é sobre uma nação que precisa de socorro, que precisa de acolhimento, que precisa de ternura, que precisa de abraço, que precisa de conselho. Crianças estão se matando. Meninos de 10 anos estão tirando a própria vida. E nós vamos ficar vendo as notícias e falar: misericórdia, ó Senhor, tem compaixão. A palavra ação está dentro da palavra oração. Orar é agir. E agir orando. Orando, agindo. Certamente Joquebede confiou em Deus quando ela pôs aquele cesto na água. Mas ela fez alguma coisa. Ela pegou o junco, ela cortou o junco, ela teceu o junco. Ela passou betume e piche dentro daquela cesta. Ela usou o que ela tinha nas mãos para salvar uma vida. E você? Deus te deu dons, talentos, possibilidades, condição, inteligência, formação. E você vai fazer o que com isso? Alguns anos atrás, eu vim a Maceió. Na época, eu e o João cantávamos no Ministério Diante do Trono. E teve um show. E nós dois precisávamos muito de ter um tempo a sós. E tinha um feriado. Logo depois da ministração, o João ia ter uma folga. O João é professor de matemática. E naqueles dias, o colégio que ele dava aula ia emendar. E minha mãe ficou com as crianças. E nós decidimos ficar alguns dias aqui em Maceió para conhecer a cidade, para desfrutar das belezas que essa cidade tem. E foi um tempo muito apropriado. E um dia eu e o João Lúcio saímos andando a pé pela orla com essa cor única que tem aqui em Maceió, esse mar. E a gente veio andando, mas eu não consegui desfrutar de descanso nessa cidade. Porque a cada 50 metros eu encontrava uma criança mendigando. Eu nunca vou esquecer de estar sentada numa cadeira na praia e uma mãozinha afagou o meu braço. Eu levei um susto. E quando eu olhei, aquela criança não tinha mais de 3 anos de idade. Não tinha. E eu olhei para ele, para aquele menininho e falei: ei! Ele, ei! E fez assim com a mãozinha. Eu falei: eu não tenho.
E eu não tinha mesmo. Deixei a carteira no hotel, a gente veio andando, só passeando. E ele olhou para mim, o rostinho todo sujo. Parecia uma foligem de carvão, assim. Ele olhou para mim, olhou para a rua, olhou para mim de novo e saiu correndo. E eu, volta aqui, vem cá, qual que é o seu nome? E ele não quis saber, saiu correndo. E aquele menino, que na minha concepção tinha 3 anos, entrou na avenida da Orla e atravessou. E eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E alguém que estava perto falou assim, ele sempre vem. Tem um adulto esperando eles do outro lado. Eu fiquei arrasada. Arrasada. Mas o que eu podia fazer? Eu só podia orar. E eu falei assim com Deus, Deus, eu quero ajudar de algum jeito, mas eu não sei nem por onde começar. E aí o Senhor começou a abrir as portas. Sempre tem alguém para você acolher. Sempre tem alguém para você abraçar. Sempre tem alguém com quem você pode compartilhar. A gente não quer se comprometer. A gente vai até um certo ponto. Não! Se a gente cuida, a gente vai viciar o cidadão. Eu não estou falando de assistencialismo. Eu estou te falando de discipulado. Não é dar o pão só, não. É dar o afeto. É estar junto. É procurar ser um elemento de transformação naquela família. E aí você vai ter que descer. 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 E se identificar. E tirar o salto bonitinho e a roupa bonitinha que a gente ama usar, a gente que é mulher, e calçar os tênis ou os chinelos de dedo e entrar em lugares que a gente não gostaria de entrar e se identificar com Cristo que a gente diz que carrega. Foi exatamente o que ele fez por nós. Nós não somos dignos de ser chamados cristãos se a gente se trancafiar atrás do vidro do carro para não ser roubado. A gente tem que encarar, gente. É esse Brasil que está aí. E nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E será que nós estamos sendo as mãos, os pés, o peito, o colo? Será que a gente está compartilhando o que a gente tem, o que a gente recebeu? É lindo a gente estar aqui dentro. É uma igreja linda. Parabéns, pastora. É uma delícia a gente estar num ambiente limpo, não é? Mas a gente tem que desejar isso para todo mundo. Não é só para a gente, não. A gente tem que incluir o outro. E nós, mulheres, nós podemos fazer isso. Deus nos capacitou para isso. Uma só é tão poderosa, mas quando a gente se junta, a gente é invencível. 2 parteiras. 2. O texto cita 2. Que fizeram a diferença. Sabe-se Deus lá com quantos bebês que elas salvaram. Uma enfermeira na Segunda Grande Guerra. Uma enfermeira salvou centenas de crianças. Contrabandeando as crianças, até dentro de caixões. Convencendo os pais nos campos de concentração, me dá o seu filho para eu cuidar, para ele ter uma esperança de sobrevivência. E ela tirava os meninos dos campos e levava e inseria em famílias. Uma mulher. Minha linda, você está aí sendo intimidada por Satanás, sofrendo por churumelas, por coisas que não fazem a menor diferença. Deus te chamou para gerar vida, e não foi apenas com seu útero, não. Foi com seu coração.
com seu afago, com seu envolvimento, com seu comprometimento. Amar a Deus é amar obedecendo. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. A gente pode cantar as canções mais lindas de louvor e adoração. Se a gente não faz nada pelo próximo, nós somos hipócritas. Se a gente não se envolve com o outro, a gente está mentindo para nós mesmas. Amar a Deus e obedecê-lo. E o que ele falou que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. O órfão, a viúva, o necessitado. E à medida que a gente cuida do outro, gente, a gente pensa que a gente está fazendo grande coisa. Não, eles que fazem por nós. Nós é que ganhamos significado, propósito, nós somos renovados. A gente acorda para a vida. Para de sofrer por causa de umas ninharias que vão ficar tudo aí, ó. Você morre, vai ficar tudo aí. A gente faz planos de grandeza e tem um guarda-roupa todo chique e não sei quantos pares de sapato. Cabe nada no seu caixão. Nem a roupa que você vai vestir você escolhe, a não ser que você seja muito doidona. E ninguém te garante que você vai vestir a roupa que você escolher. Porque no final, quando você morre, você não toma decisões. Seus filhos, seus netos, seu marido é que vai tomar decisões. Então viva por algo maior do que você mesmo. Transborde isso que Deus fez por você. Transborde. Muitas crianças precisam. Tantas mulheres frustradas porque não pode gerar biologicamente. E eu não posso compreender o tamanho dessa dor. Não vou falar do que eu não sei. Deus me deu a graça de ter 4 filhos. Mas eu sei o seguinte. Deus não deu filhos biológicos para você, mas pode te dar milhares de filhos espirituais. Filhos do afeto. E esse é o propósito de Mulheres de Visão. Despertar. Nos despertar. Somos indesculpáveis se vemos a necessidade diante dos nossos olhos e não fazemos nada para modificar essa realidade. Se você é professora, psicóloga, empresária, mãe, a mulher mais poderosa da Bíblia, mãe. Nós podemos transformar o nosso ambiente. Como dentistas, como médicas, como profissionais liberais, nós podemos fazer diferença. Como donas de casa, nós podemos fazer diferença. Como estudantes, nós podemos fazer diferença. Nós podemos fazer diferença. Ah, Helena, mas eu sou tão pequeno. Moisés era gago. José era o menor da sua casa, desprezado pelos irmãos. Davi não foi nem lembrado pelo seu próprio pai. Deus é especialista em usar coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Ele continua sendo o mesmo, ele continua usando o pequeno, o exemplo da viúva e das 2 moedinhas. Ele continua usando aqueles que não são nada. Eu não consegui concluir o meu curso superior. Eu não sou graduado em coisa nenhuma. Eu só sou uma mulher sedenta para ver a vontade de Deus sendo cumprida. Não menospreze o que você tem na mão. Não diminua o que Deus pode fazer através da sua entrega. É tudo sobre Ele. Mas você tem que preparar o junco. Tecer o cesto. Passar o betume. E aí sim entregar a criança nos cuidados de Deus. Tem uma parte que pertence a nós.
Não adianta erguer a mão e falar: Senhor, cura, liberta, transforma, salva. Vai lá, vai abraçar, vai se envolver. Vai criar um vínculo de amizade, vai sentar junto na mesa. Jesus se sentava junto com os pecadores. E a gente fala assim: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Salva, Senhor, sela com salvação. Vai lá se envolver, vai lá olhar no olho, vai lá conhecer a história, vai caminhar junto. Isso é fazer discípulos. Se envolvendo como ele se envolveu. Eu queria que por um breve momento você fechasse os seus olhos. E você fizesse uma retrospectiva da sua vida. Que você traga à sua memória o que Deus fez por você até aqui. Do que Ele te livrou? Que portas Ele abriu? Que portas Ele fechou? Quantas dádivas, livramentos, força na hora da adversidade. Quantas pessoas Ele mandou para te preparar, para te treinar, para te capacitar, para te amparar, ou só para te dar um abraço num dia difícil. Quantas vezes você poderia ter desistido, mas não desistiu? Porque Deus levantou uma palavra, uma música, um olhar amigo. Você recebeu tanto capacitação, inteligência, fluidez. Deus te prosperou financeiramente, ou Deus tem sustentado você cada dia da sua vida. Tem te faltado nada. E o que é que você vai fazer com isso? Com toda dádiva, toda gratidão, toda provisão, com a cura que você recebeu, física, emocional, espiritual. Não é sobre nós. Como diz a canção, não é sobre nós e nem sobre aquilo que podemos fazer, é tudo sobre Ele. A gente pode ajudar de várias maneiras. Olhando nos olhos, desenvolvendo projetos, transformando ambientes, ensinando a limpar, a reciclar, acolhendo, abrindo a porta da sua casa. Amanhã nós vamos ver testemunhos de mulheres que estão aqui, que começaram a fazer um chá em casa. Que começou a orar com outra mãe na mesma escola. Coisas que começam pequenas, mas que se tornam armas poderosas na mão de um Deus poderoso. Mulheres que abriram mão de fazer a unha toda semana para se tornar uma madrinha da Visão Mundial. Eu sou uma. Eu posso pagar a minha unha toda semana e sustentar uma criança. Mas o Senhor requereu isso de mim. Abre mão de você pelo outro.
Você não precisa de fazer unha toda semana. Coisas pequenas. Mas as florestas são feitas de pequenas sementes. Você pode contar quantas sementes tem dentro de uma mexerica, de uma laranja. Mas você jamais vai poder contar quantas laranjas tem dentro de uma semente. Então não menospreze aquilo que Deus te entregou. E comece a usar isso para a glória do nome dEle. Comece a usar isso para levantar pessoas, para proteger a infância, para encorajar mães a não abrirem mão dos seus bebês. É muito fácil a gente falar com uma mulher, não aborta não. É muito fácil você falar com uma mulher, o aborto é pecado. Mas não basta, sabe, conversa não. Porque quem que põe comida na boca daquele bebê? Quem que ajuda ela com aquele bebê? A gente tem que se envolver. O pai não quer criar, não? Eu crio junto com você. Arregaça as mangas. Não toma uma decisão dessa, você está desesperada. Você não está sozinha. Tem eu, fulana, fulano e fulano. Nós vamos criar esse menino juntas. Isso envolve renúncia. Mas não foi isso que o Mestre fez por nós? O Senhor quer que a gente se envolva. Que a gente compre a briga do outro. Que a gente entre no lugar de necessidade. Cada um de nós, Deus vai fazer uma coisa diferente. Ele só precisa que a gente diga, ok, eis-me aqui. Eis-me aqui. E quando a gente diz eis-me aqui, gente, é para Deus fazer do jeito dele, não é do nosso. E sim, vai envolver renúncia. E sim, você vai perder privilégios. E sim, você vai abrir mão de coisas para você pelo outro. E sim. Mas seja bem-vindo ao cristianismo. É isso que é seguir Jesus. Fazer exatamente o que ele faria. Perseguir os seus passos.